Fachada de casas, sem dúvida, é a parte do projeto que eu mais me divirto para fazer. E você, para ter uma fachada muito bonita na sua casa, tem que gastar muito, certo? É, ué. Claro que não! Ai, desgrama, como assim? Independente se é uma fachada moderna, fachada minimalista, rústica, fachada industrial, clássica, sempre tem um jeito de você fazer uma fachada muito bonita, chique e não gastar muito dinheiro. Se é pra gastar menos dinheiro, então eu quero saber. Então vem comigo nesse vídeo, porque eu não vou te mostrar uma, duas ou três dicasinhas. Eu vou te mostrar 7 dicas para você economizar na sua fachada, jovem gafanhoto. Vem comigo que esse vídeo tá top demais. Fala pessoal, tudo bom? Muitas pessoas acabam deixando para pensar na fachada lá no final, né? Pensa em tudo dentro da casa, mas a fachada fica por último. Aí você tem uma fachada que fica quadrada, fica meio sem graça, sem vida, ou ainda tem pessoas que gastam demais sem necessidade e acabam deixando até mesmo a fachada esquisita sem nem perceber. Ah não, Rafa, eu não quero isso aqui não. Calma, rapaz. Hoje com essas 7 dicas, vocês vão deixar a fachada de vocês, ó, um brinco e gastando pouco dinheiro. Mas sabe o que não pode faltar mesmo? Aquele like maneiro que vocês deixam aqui sempre. Por favor, deixa um joinha aqui embaixo no vídeo, isso contribui muito aqui com o nosso trabalho, faz esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube. E se você tá chegando aqui agora também, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo, para você economizar na sua obra, para você aprender coisas novas que vão sempre melhorar aí a sua construção, a sua reforma, tá bom? E pessoal, só deixando claro que eu vou precisar sim trazer algumas imagens nesse vídeo para ilustrar tudo que eu tô falando para vocês, mas a ideia é vocês pegarem o conceito delas e levar para suas casas. Tem gente que fica aqui nos comentários: ah, mas você só botou foto de casa assim, assim, assada, a minha casa é menorzinha. Então pega o conceito, é isso que você tem que aprender no vídeo para levar para sua casa. E eu vou mostrar exatamente como fazer isso no vídeo de hoje. Então vamos para a dica número 1, é você criar volumetrias na sua fachada. Pessoal, não tem jeito, mesmo que você tenha uma casa pequenininha ou uma casa toda quadrada, se você criar uma volumetria nela, você vai trazer muito mais imponência, muito mais presença para aquela construção. E você não precisa gastar horrores para fazer isso não. Por exemplo, você pode utilizar a alvenaria para criar essa volumetria, pessoal. Mesmo com o aumento aí dos materiais na construção civil, a alvenaria ainda é um dos itens mais acessíveis aí para criar esse tipo de recurso. Às vezes é só uma fiadinha de tijolos que você vai colocar em uma das laterais ali da sua fachada, que vai deixá-la muito mais moderna. Se ela, por exemplo, seguir essa lateralzinha da casa, chegar até em cima, tiver uma lajezinha ali também em balanço, ou até mesmo se você quiser aproveitar um beiral que já existe na sua casa, esse mesmo efeito na lateral ele pode descer e criar uma jardineira logo ali na frente, também fica muito interessante. Outro detalhe de volumetria muito bacana que você pode fazer é na sua varanda, na sua sacada. Você pode criar ali, por exemplo, uma jardineira ou alguma coisa com alvenaria mesmo do lado de um guarda-corpo, até mesmo alternando essas alturas para criar esse volume também. Inclusive, pessoal, colocar plantas, criar jardineiras na sua fachada, até esses modelos suspensos, até em cima do seu muro, né, criando algum efeito ali, traz muita nobreza para a fachada. E para fazer essas coisas, você não vai gastar muitos blocos a mais, né? Não vai ter muito mais tijolo do que você já usaria para fazer a sua casa como um todo. Então acaba sendo um recurso mais acessível. Agora, se você pode gastar um pouquinho mais, também tem outras formas de criar essas volumetrias, como por exemplo com placas cimentícias. Você teria ali uma estrutura metálica galvanizada ou até mesmo com metalon, alguma coisa assim, e você preencheria ali com a placa cimentícia mesmo. Em seguida você passa ali uma massa acrílica em cima, pinta, que vai ficar igual como se fosse a alvenaria. Eu já usei esse recurso aí várias vezes naquele quadro Ralph Me Ajuda, que eu faço aqui no canal, onde eu dou algumas sugestões para os inscritos. Eu vou deixar o último episódio do Ralph Me Ajuda aqui em cima e aqui embaixo na descrição se você quiser ver depois, que aí você vai entender um pouco mais como que eu usei isso lá. Você também pode utilizar essa placa cimentícia ali em volta de um beiral, né, que você tem no seu telhado, para criar um efeito tipo caixa mesmo, deixando o seu telhado um pouco mais moderno. Eu também já fiz um vídeo mostrando como que você pode deixar uma casa com um telhado aparente com um aspecto bem moderno. Também vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição se você quiser ver depois. Outra forma de você criar algumas volumetrias na sua fachada é utilizando algumas molduras que você já tem pronta, principalmente aquelas de EPS. Tem umas que já vêm ali com um acabamento, um revestimento meio cimentício, que são colados em cima do seu reboco. Você pode ter elementos ali bem mais clássicos, né? E outros que são mais retinhos, que você pode criar só algum detalhe ou outro ali na fachada, em volta da sua janela. Ou até mesmo você pode criar algumas volumetrias só no reboco. Por exemplo, ali no seu muro, para você não deixar tudo meio liso, você pode criar uma cimalhazinha com uma diferença de 1, 2 centímetros ali de reboco e pintar com cores diferentes, que também fica bem legal. Outra opção seria você deixar o reboco um pouco mais sacado também, de 3 a 5 centímetros ali também, para criar essa volumetria.
simetria. Tá vendo, jovem gafanhoto? Só nesse item 1 aqui já falei coisa pra dedéu aí, hein? Tá bom, Ralph, mas você não me convenceu ainda não. Toca o vídeo aí. Tá bom, meu jovem. Então vamos lá pra dica número 2, que é você utilizar frisos. Sabe aqueles riscozinhos que a gente utiliza ali na massa, no reboco da fachada? Pois é, esse aí é um recurso simples, fácil e pode ajudar você a criar alguns destaques. Que você pode colocar ali uma pintura, uma cor, realmente para destacar só alguns pontos específicos na fachada. Você tem frisos que são mais discretos, né? Ali com 2, 3 centímetros de largura e outros que são bem mais espessos. Mas esses aí eu confesso que eu não gosto muito não, eu acho eles muito brutos. E como que os frisos são feitos? Você deve estar se perguntando, né? Não, mas agora que você falou, eu quero saber. Então tá bom, nós fazemos ele ali com um frisador, que é uma ferramentazinha ali, metálica, né, que você passa e vai tirando o excesso de massa que você tem na parede. Também dá pra fazer com um sarrafo de madeira. E o seu profissional tem que ter muito cuidado, né, pra você não ficar com o friso ali todo torto, saindo daquele alinhamento, que aí realmente fica esquisito pra caramba. Uma dica que eu te dou pra fazer esse friso, pessoal, é quando você tiver ali a parte de baixo dele, ter uma leve inclinaçãozinha pra baixo, sabe, pra você não ficar acumulando água ali dentro. Também tem a opção, e algumas pessoas gostam de colocar um perfilzinho de alumínio ali dentro, mas aí você acaba gastando um pouquinho mais. E existem basicamente dois tipos de friso que você pode fazer. Tem o arquitetônico e o estrutural. O arquitetônico, ele só tem função estética mesmo. Você fez ali para criar esse detalhe, esse destaque que eu falei para vocês. Já o friso estrutural, ele tem uma função para evitar trincas na sua fachada. Sabe quando você tem, por exemplo, ali a sua viga e a sua alvenaria, os seus blocos ali, os tijolos encostando nela, você tem ali um encontro de dois materiais que tem, né, coeficiente de dilatação diferentes, que eles podem trincar e tudo mais. Como que a gente faz isso na parte interna da nossa casa? Nós colocamos ali entre um e o outro o que a gente chama de encunhamento, que é ali uma argamassa, né, para você evitar que essa trinca acabe acontecendo. Eu inclusive já fiz um vídeo explicando o que é esse encunhamento, como que ele é feito, vou deixar ele aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Na parte externa você tem mais variação de temperatura ainda, porque você tem sol, chuva e tudo mais. Então como que geralmente a gente evita? Principalmente em construções mais altas, né, um sobrado, alguma coisa assim. No encontro ali, por exemplo, dessa viga com a alvenaria, além do encunhamento, você coloca ali uma telazinha de poliéster, passando 20 centímetros para cima e 20 centímetros para baixo. Se tiver algum vão de janela ali, ela pode virar, né, pelo vão ali na parte de baixo. E aí nesse encontro, né, dos dois materiais e na frente dessa tela, quando você for fazer o reboco, você faz o seu frisozinho estrutural. Você pode reparar em alguns prédios aí na sua cidade que são com pintura, o ideal é que eles tenham esse frisozinho estrutural em volta dessa parte que eu falei para vocês. Dica número 3 para você economizar aqui na sua fachada é você utilizar a monocapa, que é um tipo de argamassa decorativa, que ela serve para colocar tanto na parte externa como na parte interna da sua casa. Dá para fazer muro, dá para fazer um monte de coisa. Ela basicamente é um acabamento final. Você substitui ali, por exemplo, a etapa de chapisco, emboço, reboco, preparação para pintura. A monocapa ela já é tudo isso uma coisa só. E ela deve ser aplicada em cima do bloco, do tijolo mesmo. Tem materiais desses aí que vem até já com acabamento, com cores que você pode utilizar também. E obviamente que por pular todas essas etapas, você ganha ali com agilidade na obra, economiza em material, em mão de obra e, obviamente, economiza dinheiro como um todo. Só que também tem algumas desvantagens, tá? Primeiro que é um material que nem sempre você vai encontrar na sua cidade. Segundo que é um material que tende a ter algumas trincas com o passar do tempo. E terceiro que ele tem uma superfície um pouquinho mais áspera, então pode acumular um pouquinho mais de poeira na sua fachada. Então, assim, ele tem várias qualidades na parte de economia, mas também tem alguns defeitos para você botar numa balança, tá? Quarta dica para você economizar na sua fachada é referente ao acabamento, para pintura, aquela coisa toda. Tem 4 dicas, na verdade, dentro desse item aqui. A primeira delas é você utilizar o cal fino, que é um acabamento bem fininho que você pode aplicar em cima do seu reboco. Nele, por exemplo, você não precisa lixar, não precisa passar massa depois para fazer pintura, nada disso. A calfinagem, que é esse procedimento, é feito aí à base de cal e outras resinas que tem ali. E por ele não precisar de lixamento, isso agiliza muito aí na sua construção. Ele é mais barato, por exemplo, do que uma massa que você vai fazer para preparar a sua pintura. O lado ruim é que você não consegue aplicar, por exemplo, em cima de outras superfícies que não seja o próprio reboco, tá? Então se a parede já estiver pintada ou estiver embaçada, você não vai conseguir utilizar o cal fino. Ele também não é muito legal para fazer algum tipo de retoque, então assim, ele tem que ser bem executado desde o começo, porque se você utilizar o cal fino e ficar muita irregularidade, depois você vai ter que, de qualquer forma, utilizar uma massa corrida ali para corrigir. Outra forma de você economizar na sua fachada, ainda falando sobre cal, né, esse material, é você fazer uma pintura
pintura caiada ou caiação. Essa aí é uma tinta que você pode fazer na própria obra e dá um efeito bem mais rústico ali para sua casa. Ela era muito comum em casas antigamente, casas do interior, assim. Você pode ter tanto um aspecto bem branquinho ou você também pode misturar alguma pigmentação ali para botar na cor que você quiser. Basicamente a preparação delas é utilizando cal hidratada, água, óleo, cola branca e às vezes se você quiser botar alguma pigmentação você também mistura. Tem vários tutoriais e vídeos ensinando isso aí no YouTube, depois você dá uma pesquisada se você quiser saber, tá? Ela também é indicada só para paredes que estão rebocadas. Não dá para você aplicar essa pintura em cima de uma outra pintura ou em cima de massa ou em cima de algum revestimento porque pode não ter aderência. No caso de uma outra pintura, você teria que dar uma lixada boa, né, para você conseguir aplicar essa tinta depois. E assim como toda pintura, né, pessoal, ela vai ter ali o tempo de vida útil dela. Depois você vai ter que refazer, retocar, aquela coisa toda sem problema nenhum. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre tintas, quais são as melhores tintas para cada ambiente da sua casa e até mesmo os melhores tipos de tinta para fachada, eu já fiz um vídeo bem legal só falando sobre isso, que vai ficar aqui no card e aqui embaixo na descrição. Outra forma de dar um acabamento barato na sua fachada é utilizando textura, porque ela é muito mais barata, por exemplo, do que você ter que passar massa, lixa e depois pintura, sem falar que ela tem uma durabilidade muito maior, que ao longo prazo acaba sendo economia para você. E para finalizar esse item 4, uma forma de você economizar na sua fachada é nem utilizar a tinta propriamente dito, e sim alguns seladores que existem no mercado que você pode passar aí com um rolinho, e se você passa ali 3 demãos dele, por exemplo, ele já pode ser o acabamento final que a sua fachada precisa. Quinto item para você economizar e deixar a sua fachada muito bonita é utilizar revestimentos. Ah, Ralph, mas esse aí é mó caro. É caro se você utilizar errado, jovem gafanhoto. Tem muita gente que inclusive reveste a fachada inteira. Aí fica esquisito pra caramba, ela fica fria, fica sem vida. É, fica parecendo até um túmulo. Bem, aí é você que tá dizendo, mas você pode sim escolher alguns revestimentos só para dar algum simples destaque ali na fachada. E não precisa ser um revestimento muito caro, pessoal. Às vezes se você pegar ali só uma lateralzinha em cima da sua janela, criando um efeito, fica muito interessante. Ou ainda pegando ali a porta de entrada da sua casa, fica muito legal. Se você colocar aquela fiadazinha de tijolos que eu te falei para criar a volumetria do lado desse revestimento, dá um destaque também muito interessante. Dá até para você trabalhar a sua fachada com 3 tonalidades, né? Uma ali, por exemplo, nas volumetrias, a tonalidade do revestimento, que também traz um destaque para sua fachada, e uma outra tonalidade que você queira ali no restante da fachada. Eu só te recomendo que você não coloque esse revestimento, sim, só em volta da janela, ou então só ali na parte de um rodapé, ou em cima da platibanda, porque aí não fica esteticamente muito legal não, tá? Você pode, inclusive, criar uma volumetria com esse revestimento. Você pode colocar ali uma parede um pouquinho mais sacada e revestir só ela, que também você vai ter ali esse volume que eu falei lá no começo do vídeo, que dá um efeito muito legal. E se você quiser economizar ainda mais, você junta aí pelo menos 3 dicas que eu falei no vídeo de hoje. Você pode criar essa volumetria que eu acabei de falar, e ao invés de botar o revestimento ali para criar esse destaque, você cria aqueles frisos. Nesse caso, você pode colocar essa parede com os frisos aí com uma cor diferente, uma textura, alguma coisa realmente para destacar em pontos específicos da fachada, não em tudo, porque se você botar muito friso também, a fachada vai acabar ficando muito pesada. Dica número 6 para você economizar na sua fachada e tem a ver com as esquadrias, com as janelas. Evita, pessoal, de utilizar aquelas esquadrias muito pequenininhas, sabe? Aqueles vitrozinhos que você tem na fachada, aquelas janelinhas pivotantes pequenininhas. O ideal mesmo seria a gente colocar grandes vãos ali na nossa fachada. É, meu filho, só que janela grande custa uma fortuna, né? Sim, mas você não precisa fazer uma janela tão grande assim. E se você evitar alguns tipos de janela, você economiza ainda mais. Por exemplo, aquelas janelas que você precisa de um contramarco e precisa ali de um caixilho, sabe, em volta, seja de alumínio ou de outro material, elas são muito mais caras. Então se você optar aí por janela só de vidro temperado, que você não tem esse caixilho em volta, você vai acabar economizando bem mais. Outra coisa, se você for utilizar janelas com caixilho, tenta optar, por exemplo, por esses modelos com caixilho branco, porque eles são mais baratos também. Se tiver uma cor ali, um caixilho preto, alguma coisa assim, isso vai aumentando o custo das suas esquadrias. E ainda falando sobre janelas, se por acaso na sua fachada não tiver jeito, você vai ter, por exemplo, uma básculazinha, aquela janela pequenininha ali logo na frente, tem algumas formas de você dar uma minimizada nesse efeito. Você pode criar ali um desenho, né, criando ali com vidro temperado mesmo, coisa mais linear, fazendo um L, alguma coisa nesse sentido. E uma delasinhas ali pode ser uma báscula que você vai abrir, né, pra ter ventilação no seu banheiro. Mas aí com uma janela desse tamanho todo o povo vai ver lá dentro. Calma, menino, eu vou explicar. Você tem 2 formas de minimizar isso daí. A primeira delas é você utilizar um vidro ali refletido, aquele que é meio espelhado. O legal dele é que você não consegue ver o que tá lá dentro, mas de noite, quando você acende a luz, você consegue ver o que tá lá dentro, aí você perde sua privacidade. Outra opção seria ter essa báscula um pouco mais alta, e aí você não consegue permitir as pessoas verem o que tá lá dentro, mesmo que esteja ali de dia. Ah, mas se descer essa lateralzinha, ainda vai dar pra ficar vendo. Sim, mas aí você vai usar o macetinho que eu vou te explicar agora. Você vai
vai ter ali, pessoal, uma parede atrás desse vidro, em volta de todo ele, menos onde tem a báscula. A báscula é o único local onde você vai abrir para ter ventilação que não vai ter essa paredinha. Dessa forma, você tem a privacidade e cria um efeito legal na sua fachada sem ter aquela janela pequenininha ali, isolada no meio do nada. Ah, bom, ainda bem que você explicou, hein? Rapaz, hoje tá demais, você tá impossível, hein? Ah, meu filho, quem tem limite é município, eu não. E para finalizar o vídeo de hoje, pessoal, a dica para você economizar na fachada número 7 é você utilizar aí Cobogó ou Breeze, que são elementos que deixam a sua fachada bem interessante. Eles são vazados e permitem a passagem de ar e dão privacidade para você, sem falar que eles te protegem do sol. Esse é um recurso muito bacana porque ele pode ter uma cor, né, para criar um contraste ali com a pintura que você já tem, fazendo meio que aquele papel do revestimento que eu te falei mais cedo. Só que esse aqui, no caso, não fica colado, né? Ele fica um pouquinho mais sacado ali, ou dentro de algum vão. Se ele ficar sacado, ele pode até mesmo criar essa volumetria que a gente falou hoje no vídeo. E dependendo de como ele for feito, tanto o Breeze como o Cobogó, ele pode até mesmo fazer um papel de uma grade, né? Às vezes da onde você mora aí precisa por questões de segurança e tudo mais. Então, pessoal, esse recurso pode atender basicamente 5 critérios aí na sua fachada praticamente. Pode dar destaque, pode criar volumetria, pode trazer segurança, pode trazer ventilação natural e pode dar privacidade aí para você. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Dos itens que eu citei aqui no vídeo de hoje, qual que você gostou mais? Tem algum que você aplicou aí na sua casa, que você gostou muito? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião ajuda muito pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto para ajudar na obra delas também. Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo até aqui. Por favor, não esquece do joinha não, tá? Isso ajuda pra caramba aqui esse vídeo a chegar para mais pessoas, pra gente ajudar outras pessoas no YouTube. E também, se você puder me ajudar, eu te agradeceria de coração se você pudesse se inscrever no meu canal. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!